aí do cantinho. Obrigada. Tem 5 para fazer hoje. Que bom, parabéns que você veio. Enorme. Se vocês tiverem necessidade de banheiro, tem suquinho lá dentro também, tá como a dona Neuza foi embora. Normalmente a gente até fala do suquinho no final, né? Boa tarde. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Então aqui é a sede do projeto GAMI. O grupo chama Grupo de Apoio Materno Infantil. É um grupo que desde 2009 a gente começou a correr com essa causa, né, Kelma? Com essa causa de existir vários voluntários juntos para a gente poder fazer o apoio. O próprio nome fala, Grupo de Apoio Materno Infantil. Lembrando que as mamães, depois que nasce o bebê, muita gente foca na criança e esquece da mamãe. Então, por isso até que a gente briga. Por que chama materno infantil? Porque a gente tem que lembrar muito dessa mãe, consequentemente do papai, de familiares, porque a gente se vê numa sensação muito frágil, mesmo às vezes que é uma quarta gestação, bebê, quarta gestação, às vezes a mamãe tem ali mais experiências, mas sempre a gente vai voltar naquela fragilidade, no momento, né, Vi? Então, lembrando que gestação, lembrando do assunto da odontologia, essa mamãe, a parte física, a parte hormonal, fica muito alterada, muito diferente, parte emocional. Então, uma das coisas que eu já quero lembrar vocês é que a vascularização, essa parte de inervações, vascularizações da mãe, a parte hormonal, fica muito aumentada. Então, muitas vezes, pensando ali na saúde bucal, muitas vezes nós vamos ver o quê? É muito comum a gente ver o sorriso dessa mãe um pouquinho, às vezes ela até sorri e aparentemente essa gengiva está mais vermelha. Parece que até no sorriso pode provocar um sangramento. Então isso, gente, não é que é totalmente normal, mas é possível sim essa mãe que mesmo que ela cuidava, mesmo que ela passava fio dental todos os dias, acontecer uma tendência à inflamação, ela fica mais sensível. Tá? Então tudo fica mais sensível para essa mulher pensando na saúde bucal. Por exemplo, a parte também da ânsia, né, do enjoo, mesmo até que ela não vomita, às vezes tem um certo refluxo sem ela perceber, às vezes em determinadas fases, às vezes começo, final. E essas secreçõezinhas gástricas que podem voltar um pouquinho na boca, mesmo que não chegue a vomitar, também faz esse pH da saliva ficar muito baixo. E até a gente fala que a tendência dessa mãezinha também, às vezes, por ela ficar muito cansada no final, às vezes ela não era uma respiradora bucal, ela respirava normal, por exemplo, pelo nariz, só pelo nariz, mas em determinadas fases ela começa, claro que todo mundo cansado, gente, de barriga para cima, a gente acaba abrindo um pouco a boca, qualquer ser humano. Mas lembrando que quando a gente também respira mais pela boca, também acontece de secar muito a boca, né? Fica mais ainda propício para a bactéria atuar. Até como eu gosto muito dessa parte, que a gente cuida do crescimento da criança, que chama ortopedia dentro da odontologia, a gente cita muito isso. A primeira pergunta que eu gosto de fazer para a família é: a criança está respirando só pelo nariz? Porque se não tiver, quando está com gripe, são casos, né, que a gente sabe que fica mesmo com secreções. Mas se uma criança, qualquer idade, se não estiver respirando só pelo nariz, alguma coisa está errada. Tanto é que a gente fala que o sustinho da criança, quando ele nasce, um dos primeiros sustos é que ele não sabe usar o oxigênio do ar. Porque lá na barriga ele respirava pelo cordão umbilical, era totalmente diferente, né? Então ele já assusta, ele fica, né? Ele vai aprender que ele vai ter que pegar aquele fôlego do ar, o oxigênio que está no meio ambiente lá na hora que ele nasce, já é um primeiro susto. O outro susto do bebê é o pum. É o pum. Quando ele dá o primeiro pum, ele também estranha pra caramba os primeiros puns. Então, o que a gente tem que tranquilizar vocês? Que a maturação desse bebezinho, em todos os aspectos, é devagar, é lento. Né? Então, quando a mãe fala, mas já está com cólica, a palavra não é cólica. É que a parte intestinal,
de estômagozinho, de rim, de intestino, é tudo devagarinho que vai se amadurecendo. Né? Então, eu toquei nesse assunto por quê? Porque essa parte que a gente vai aprender, tanto é que a gente fala que é na amamentação, quando a gente consegue dentro do peito, é ensinando o bebê a mamar no peito de uma mãe, que ele vai ter mais noção de usar o ar pelo nariz, de usar o oxigênio do ar. Tanto é que a gente até fala, não deixa engolir ar, que o arzinho pode vir pela boca também. Mas isso, gente, é questão de dias, tá? Demora para engrenar uma amamentação corretamente, quando precisa de bico artificial. Que até vocês vão ver que eu não tenho nenhum tipo de bico aqui, nem de chupeta, nem de mamadeira, porque tem só esse bico de transição aqui, tem esse biquinho de transição que a gente chama que é o intermediário lá na hora da amamentação, que algumas vezes pela anatomia da mama precisa nisso. Mas o que eu já vou entrar no assunto também? Que bico artificial e fórmula de leite, fórmula, né, de leitinho, de lata de leite, ele é o quê? Ele é uma, se a gente precisar deles, é o quê? Ele é uma prescrição médica. Né? Então, bico artificial e fórmula, eu só vou comprar, teoricamente, na nossa visão, tá? De odontologia, não são todos os dentistas que pensam igual. Mas fórmula de leite e bico artificial seria uma prescrição médica. Às vezes o médico vai pedir para comprar, até aconteceu que a Bia precisou, por exemplo. Eu tive um caso dentro da minha família, eu tenho um sobrinho que nasceu com uma formaçãozinha dentro da boca. Nasceu com o céu da boquinha aberto e com o ladozinho fissurado. Então, o que acontece nesses casos, que vai para a UTI neonatal, né? O que acontece dentro da UTI? Esse bebezinho ele vai conhecer de tudo. Ele conhece o peito, ele conhece a sondinha, que às vezes a gente precisa ajudar uma mãe usando uma sonda, que a gente chama de relactação. Isso na verdade não chega para nós, acaba acontecendo mais dentro do hospital, ou depois essa mãezinha que continua persistindo, ela precisa de profissionais para estar visitando ela. O que ele vai conhecer? Ele vai conhecer peito, ele vai conhecer sonda, ele vai conhecer copinho, ele vai conhecer colherzinha, ele vai conhecer a xícara, que a bordinha é mais... Esqueci da xícara, que é uma bordinha mais gordinha, né? E ele vai conhecer uma chuquinha também especial, que na verdade você tem no Natal, às vezes eles falam para comprar aquela. Só que aí o bebezinho vai usar naquele período. Porque um exemplo do meu sobrinho precisou de uma primeira cirurgia com 3 meses. Então, né, após a cirurgia, o que ele teve que conhecer? Ele teve sondinha e xícara. Então, hoje, por exemplo, esse meu sobrinho, do peito, ele já foi para a xícara, ele já foi direto para o copo, né? Então, até aqui, o que eu tenho? Eu tenho algumas coisas de estímulo. Aqui é um tipo de mordedor para a gente comprar para os bebês. Daqui a pouco eu vou entrar no assunto de coceira gengival, é para estimular o neném a querer copo, entendeu? Então, mesmo que a família resolva comprar quando estiver voltando a trabalhar, quando a mãe voltar para o trabalho, quando esse neném for para a escola, é uma decisão da família se eles vão ter paciência com a colher dosadora, por exemplo, que é uma madeira com colher. O Gami começou a comprar para doar também. E o copinho. Meu copinho tinha acabado de quebrar. O copinho que a gente também doa aqui junto com o vidrinho é o copinho também que a gente fala que é aquele copinho menor, que a gente esteriliza o copinho. Só que essa família tem que ter muita paciência, né? Com copinho, colher dosadora, no caso da ausência da mãe, para não precisar comprar bico artificial. Mas se o pai do bebê, a avó do bebê, a madrinha, quem for ajudar, ou então a escolinha, falar que não vai ajudar a gente nesse sentido, paciência, a gente vai fazer o que a nossa rede de apoio for contribuir com a gente, né? Tem gente que não tem parente na mesma cidade, tem gente que conta com um vizinho, né? Com um amigo. Então, a gente também tem que lembrar que tudo isso a gente tem que conversar na gestação, igual os casais que estão aqui, né? Conversar para já, claro, a gente sempre tem expectativas, nunca é o que a gente, quase nunca é o que a gente está... Às vezes acontece, né, situações que a gente fica tanto, às vezes, surpreendido para o positivo quanto para o negativo. Às vezes a gente fica chateado com algumas coisas, mas lembrando, a gente pelo menos planeja, né? Então até eu falo assim, quando a gente visitava a maternidade e a gente tinha aquela conversa um pouquinho no pós-parto, que a gente não pôde voltar ainda a fazer essas visitas aqui na maternidade de Adamantina, a gente sempre, claro, pedia licença, perguntava se a família queria escutar um pouquinho as nossas orientações. E uma delas
é que eu falava assim, eu gostava de falar assim, ó, mais ou menos com 60 dias de vida, a gente já tem que ir fazendo simulações de coisas, de emergências que pode acontecer. Um exemplo é essa mãe ter que sair correndo por algum motivo e deixar o nenê. Então, por isso que a gente explica sobre armazenamento de leite materno, que a gente falou um pouquinho na sétima roda de conversa, que foi com a Andressa. E a gente fala um pouquinho do quê? A gente fala um pouquinho dessas estratégias que, se a mamãe falar, pensa na cabecinha dela, ela falar para avó, que é mais às vezes sogra, né? Pessoas ao redor, que a gente não quer que coloque uma chupetinha, que a gente não quer que coloque uma mamadeira, porque o que acontece com chupeta e mamadeira? Acaba, às vezes, não acontece, às vezes o nenê é tão esperto que ele não vai ficar confuso, mas a maioria dos bebês se confundem totalmente. Quando coloca uma chupeta, a gente chama de pacificadora, né? Até nos Estados Unidos, na hora que você vai comprar, está escrito pacificador. O que significa isso? Acalmador do bebê. Claro que emergências, tem gente que acha, ele chorou na igreja, por exemplo, chorou num evento, eu tô lá, não tô querendo que ninguém escute o balbuciar do nenê. Tem gente que acha que vai dar aquele calinho na boca, vamos colocar assim, mas tem que pensar que pode virar um vício, né? Um hábito e um vício para o bebê. E aí os pais depois têm dificuldade para deixar de usar. Então a gente só explica, a gente, dentista, explica que é para não ficar comprando. Se vocês ganharem de presente, deixa lá e às vezes tem casos que a fonoaudióloga vai prescrever a chupeta. Se o nenê tiver pouca força para fazer ali, a chupeta também pode ser um exercício. Mas a gente também pode usar o nosso dedinho bem limpinho. No caso, o profissional de saúde usa luva, né? E a gente usa o nosso dedinho para fazer um testezinho para ver se o nenê está fazendo a força certa. Pode ser com o nosso dedinho também, não com a chupeta, né? Mas lembrando, o fonoaudiólogo ou pediatra costuma às vezes a falar, prescrever de artificial ou fórmula, tá? E aí eu vou voltar no assunto do adulto um pouquinho, senão eu acabo esquecendo, assim, né? Porque a gente acaba empolgando com a criança. Lembrando no assunto da criança. Então, lembrando, gente, que os dentes, eles são órgãos do nosso corpo, são órgãos. Então, vocês viram nessa ilustração aqui, que o dente, ele aqui ali está um pouquinho maior na minha outra aqui. Está um pouquinho maior aqui. Ó, o dente é formado por coroa e raiz. Vocês estão vendo? Coroa e raiz, certo? Então, esse mais esbranquiçado é chamado esmalte, é a camada mais dura do nosso corpo, é mais dura que o osso. Então gente, para uma bactéria conseguir, né, começar a fazer um buraquinho ali, o tanto que os micro-organismos são poderosos. E o que a gente tem que alertar vocês? Que todo ser humano deveria lembrar. Que existem micro-organismos em todos os lugares e no nosso corpo também. Tanto é que existem bactérias boas no intestino, que a gente precisa de ter algumas bactériazinhas lá, micro-organismos bons, né, para funcionar no intestino. Então, no nosso organismo vai ter micro-organismos que precisam, às vezes, deles, no caso do intestino. E dentro da boca, gente, a boca é o órgão que mais, se a gente for pensar num estudo de microbiologia, é o órgão que mais tem bactéria e micro-organismo. Então, se a gente não faz as higienizações na hora certa, e se a gente também não cria hábitos saudáveis nas nossas famílias, é muito comum aparecer a doença cárie e também as doenças gengivais. Né? Então, aqui eu vou só lembrar um pouquinho todas as partes dos dentes. Esmalte, que é essa camada branca, que no caso a gente enxerga. Dente de leite é um pouquinho mais branco, tá? Tem uma característica um pouquinho diferente, por isso que é o nome que a gente dá de leite, porque ele é mais branquinho. Ou decido o nome dele também. O permanente, gente, ou ele vai ser mais amarelado ou mais acinzentado. E de acordo com a raça, de acordo com a cor da pele, a gente também vai, às vezes, num sorriso, né, de uma pessoa mais morena, igual o Derek, né? A hora que a gente olha o sorriso de alguém mais moreno, a gente acha que aquele dente vai estar mais branco por causa da cor da pele. Mas de cada um tem uma tonalidade de esmalte. Aí quem procura procedimentos estéticos, né, vai poder também escolher a cor que quer. Mas no normal, é natural, tá? Porque às vezes a gente olha uma criança e acha que o dente da criança está totalmente amarelo. Mas não é. O dente permanente, quando a gente vê dentadura mista, né, um pouquinho de dente de leite, um pouquinho de dente permanente. Dente de leite vai ser mais branquinho, dente permanente um pouquinho mais amarelado. Mas não pode estar amarelado de placa bacteriana, não pode estar amarelado de sujeira.
né? Então a gente também vai ensinar aqui um pouquinho a técnica. Essa camada maior aqui, gente, chama dentina, tá? E quando, eu vou mostrar para vocês uma outra ilustração. Quando a pessoa tem dor de dente, ela também pode ter essa dor gengival, tá? Mas quando é uma dor de dente, significa que o probleminha já chegou nessa segunda camada. Porque quando tá em camada de esmalte, a gente não sente dor, tá? Quando tá no esmalte. E essa camada vermelhinha aqui é o nervo ou a polpa. Gente, ó o nervinho aqui, ó, que não tem fim, tá vendo? Os nervinhos dos dentes, eles estão ligados na corrente sanguínea do corpo inteiro, ligados no coração. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente se preocupa com os rins, com os pulmões, com o coração, com os olhos? Nossa, eu vou fazer check-up. Temos que fazer check-ups em dentista também. Por quê? Porque a gente pode demorar muito para a gente ver os sinais, sabe, de infecção. E, por exemplo, uma pessoa internada, quando está acamada há muito tempo, às vezes os cuidadores até esquecem um pouquinho da boca, sem perceber, porque já tem outras coisas para cuidar. Mas às vezes uma pessoa ela pode ficar grave, pode vir até ter uma infecção generalizada pelo foco bucal, por algum probleminha lá de dentro da boca, que ainda no Brasil é muito pouco conhecido, né? O dentista fazer parte de uma UTI, de um hospital. Pra gente, no caso da gestante, por exemplo, se a gestante tiver qualquer dor em qualquer período, ela tem que, naquele momento, ter um dentista do lado dela, nem se for home care, nem se for um dentista lá na casa ou lá no leito, se ela estiver internada, tá? Porque é importante mesmo no dia do parto, se essa mãe tiver com dor aguda de dente, é importante algum dentista chegar e colocar um remedinho dentro daquele dente. Daí a gente coloca a medicação também dentro do dente, tá? E voltando para a parte gengival, quando a gente não passa fio dental todos os dias, vai criando também a placa que vai se juntando, que é restinho de comida com micro-organismos. A placa bacteriana de todos os dias é removida com fio dental, escova de dente, né? Direitinho, vou falar de creme dental. E não é zigue-zague, não é força, tá? É jeito, né? Tem uma técnica. Se a gente não faz a higiene legal todos os dias, pode formar também o tártaro, que é uma camadinha, uma placa dura que endurece, vira tártaro, que só o dentista que consegue tirar com o aparelhinho dele, tá? Ou com raspagem. Em casa a gente não consegue tirar tártaro, tá? Esse trabeculadozinho aqui chama osso alveolar, certo? Então o dente está inserido no osso. E ao redor aqui dessa raiz tem uma camadinha chamada cemento, tá? Aqui depois eu posso passar para vocês verem, né? Quando acomete a cárie, né? Aqui essa cárie normalmente já tem uma dor muito forte, a pessoa tem muita dor. O tártaro, o tártaro, né? O tártaro, ó, que o tártaro começa a fazer com que a gengiva fica vermelha também, tá? Então, se vocês não têm hábito de fio dental, gente, me procura que eu quero ensinar. É muito importante ter hábito de fio dental, tá bom? Começar a passar quem não passa, porque a gente tem que passar nas crianças. Por que eu trouxe esse copo aqui grandão para lembrar vocês? Nós temos que ter o hábito, assim que a criança começa a ficar, como que ela chama mesmo, tá? A Laura. Porque quando eles estão ainda de colo, a gente consegue fazer uma higienizaçãozinha na hora que a gente quiser, que eles vão estar no fraldáriozinho, né? Claro que depois eu vou falar também da parte do banho. Mas quando começa a crescer, eles começam a dar um pouquinho de trabalho, por isso que a gente tem que fazer hábito desde pequenininho. Eles têm que entender, eu até falo, gente, associa o banho do corpo com o banho da boquinha, mesmo que vai ser mais ou menos até a gente acostumar. Mesmo sem dentinho, tem que fazer hábito também. Porque aí lá, o que a gente tem que lembrar? Que quando vocês crescem, a gente tem que ir ou para a sala ou para o quarto, vocês têm que deitar no nosso colo para a gente enxergar bem. Com a mão bem limpinha, leva a escovinha, leva o fio dental, o creminho dental. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter, na verdade, 2 copos. Um de água e um para cuspir. E aí a gente vai limpar a boquinha para vocês. E a gente vai colocar um pouquinho de água no copo e vocês vão cuspir no outro. Isso é um hábito, gente, que a gente deveria fazer com os nossos filhos até uns 12 anos de idade. Que é isso, porque outro detalhe de começar, da gente imaginar que a criança vai ter um pouquinho de habilidade motora, é quando eles começam a escrever com letra cursiva. Quando já está com a letra bonita,
com a letrinha cursiva bonita, é um sinal que eles já conseguem mais ou menos ter um movimento legal de escovação. Mas não é para deixar eles fazerem sozinhos em todas as escovações, tá? Uma vez por dia tem que ser a gente, combinado? Então eu vou... Opa, Dê, pode ficar tranquilo, Dê, tudo bem? Então, nós vamos... Vou começar já a falar da técnica aqui da escovação, pra gente caminhar na nossa fala, tá? Ó. Depois eu falo um pouquinho, gente, da série, tá? Da quantidade de dentinho, tá? Vocês me lembram? Então, vamos lá. Eu costumo falar o quê? Daqui a pouco eu falo de creme dental, tá? Nas pesquisas, a gente pode até, assim, ver várias versões. Por exemplo, quem vai seguir o veganismo, por exemplo, começa a pensar bastante diferente, tá? Existe até cremes dentais do veganismo. Só que lembrando, gente, nas pesquisas, eles fazem pesquisas, claro, todos os anos, e eles têm essa conclusão, eles tiram essa conclusão sempre, que o flúor, né, que é um íon flúor, é um íon, né, quimicamente, claro, é um íon da tabela periódica, que a gente sabe que somente o flúor, quando para deixar um esmalte de dente forte, é o flúor que tem que chegar nesse esmalte. Só que sempre tem que ser muito pouquinho, no caso da criança, quando a gente está começando a limpar para eles. Porque é comprovado que quando a gente faz uma fricçãozinha, aqui eu só vou fazer pensando que é o benezinho, por exemplo, ó. Quando a gente faz uma pequena fricçãozinha já, a gente já está fazendo agir aqui e já vai formar uma camada que chama fluorapatita. Vai deixar o esmalte do dente mais forte do que ele estava. Só que a gente só vai ensinar o bebê a cuspir, porque não pode engolir. Então, isso que todo mundo fica com medo. Então, a gente só vai ensinar o bebê a cuspir mais ou menos a partir dos 8 meses. Depois que ele começou a comer, tá? Até uma das frases que eu gosto de lembrar vocês é que mastigar é mais difícil que andar e mais difícil que falar. Então, quando a gente começa uma introdução alimentar, demora também. Como a amamentação demora para engrenar, a mastigação também demora para engrenar. Também, essa parte que a fisioterapeuta vai falar com a gente na quinta, vamos aproveitar ela para a gente perguntar das dicas de estímulo, né? De como a gente deve. Tem até uma fisioterapeuta no nosso projeto, ela só não tem muito tempo de fazer as palestras, mas tem um monte de dicas, gente, de estímulo, tá? De estímulo dessa criança para quando vai engatinhar, quando vai andar. Então, lembrando, mastigar é mais difícil que andar e falar. E aí, lembrando que quando eles não estão cuspindo ainda, a gente já usa desde o primeiro dentinho pastinha com flúor, aí a gente faz a fricçãozinha e a gente limpa com a gaze. Esfrega um pouquinho e já limpa com a gaze. Fica com a gaze na outra mão. Porque a gente não vai querer que eles fiquem engolindo. Então, é muito delicado, tá? Falar de marcas, por exemplo. Mas lembrando que nas pesquisas eles também viram que aquela mais tradicional que muita gente compra, que é uma das marcas da Colgate, que a Colgate tem várias linhas, né? Aí aquela Candy, que é do coelhinho, é uma das mais em conta no mercado. Então muitas famílias compram ela, acho que até escolas compram ela. Só que ela era fabricada a 1.500 ppm de flúor, partes por milhão, 1.500. Porque eu acho que os fabricantes, eles devem imaginar o quê? Nossa, criança come mais doce, criança come mais açúcar. Então imaginou, vou ter que colocar uma quantidade maior. Mas é muito sério, tá, gente? Por quê? Como é muito docinho, eles chegaram à conclusão, chegaram a ver vários casos das consequências da ingestão de flúor, e aí eles foram chegando à conclusão que não era mais para fabricar de 1.500, que era muito, tá? Então tá difícil encontrar as de 500 ppm, tá? Depois eu posso dar algumas dicas das que a gente encontra no mercado, que é de 500. Então, quando a gente está na dúvida, que claro, eles vão crescendo, eles continuam engolindo, certo? Então, a gente tem que estimular a cuspir. Então, quando a gente está desconfiadinho, a gente nunca vai deixar sozinho também, tá no banheiro, com tudo embaixo, tá? Então, creme dental com flúor, aquele bochecho, se quiser comprar. Na verdade, a gente pede para comprar quando eles estão um pouquinho mais velhos. Tem que deixar, gente, em cima dos armários, tá? É produto tóxico igual produto de limpeza. Não é para deixar à vontade, né, lá no banheiro, certo? O que a gente tem que lembrar também? Eu vou falar já da técnica, mas eu estava lembrando para comentar com vocês que a sem flúor, gente, claro, é um creminho dental sem flúor. Só que tem muitas mães, muitos casos,
que a mãe ficou com medo de comprar com flúor, só usou a sem flúor muito tempo, às vezes a criança já estava com 4 aninhos usando sem flúor ainda, e é muito comum essa família chegar e a boquinha tá cheia de dentinho cariado, tá? Porque falta a proteção. E às vezes, gente, já aconteceu também de famílias do veganismo. Porque os veganos, normalmente, eles quase é normal, a criança nem conhecer um açúcar normal, ou ela conhece, às vezes, um doce vegano, que é diferente os ingredientes lá, só que a boquinha fica ácida também. Então é comum a gente ver, mesmo em famílias que nem comem doce, ver a cárie também, por causa do pH ácido, tá bom? Então, só para vocês entenderem, o gancho que eu estava falando dessa pesquisa, que eles viram que não é mais para fabricar essas pastas com 1.500, né? Eles estão descendo, a gente está achando de 1.200, 1.100, 950, 850. Agora, aquela Malvitri Kids, que é uma marca americana, também tem umas que tem 1.450. Então, cuidado, tá? Cuidado, que não é que não pode comprar, mas ela é quando você for limpar para o seu filho, você vai colocar bem pouquinho e vai dar aquele, quase claro, mesmo que ele não está cuspindo ainda, você pode usar, mas você lembra que você vai dar aquela esfregadinha e vai removendo com a gás se ele não coça, tá? Então, a gente tem que fazer as nossas higienizações na frente deles, para eles acostumarem também com aquele barulhinho, tá? O bebezinho ele já vai percebendo, ó, agora, tipo, a mamãe e o papai vão escovar o dente junto, nós vamos passar pro dental. Eles vão percebendo os ruídos, tá? Eles vão percebendo a gente cuspindo. É a mesma coisa também da gente comer junto. Quando começa a mastigar, eles querem que a gente também fique perto deles, se alimentando junto, a hora que eles começam a entender um pouquinho mais, certo? Então, eu vou falar, qual que é uma das doenças, é considerado doença, lesões de mancha, que pode acontecer no esmalte do permanente, quando nasce permanente, por ingestão excessiva de flúor. Vocês já ouviram falar? Um dentinho permanente nasce feio, ele nasce como se fosse parecendo uma mancha assim de nuvem. E normalmente não é um dente só. Quando a gente vê vários dentinhos com mancha, que são vários tipos de manchas, tá? Lembrando que a cárie, ela começa branca, tá? A cárie, ela começa bem branquinha. Quando a gente vê marquinhas branquinhas assim, tem que ir no dentista, porque pode ser lesão de cárie, começo de lesão de cárie. Chama fluorose, tá? É uma mancha bem assim, parece nuvens assim, fica bem como se fosse nebulosas, que a gente fala, né? E aí a gente, claro, pode cuidar na adolescência, mas a gente só vai deixar esses dentes perfeitos depois com uma estética, quando ficar mais velho, né? Então a gente tem que evitar mesmo a ingestão, tá bom? De pasta, tá? Eu vou começar a falar então da técnica, tá? Vamos pensar no adulto agora. A gente vai lembrar que nós vamos escolher se eu vou começar em cima ou embaixo, tá? Aquele zigue-zague tradicional que aparece na TV, eu até nem falo para fazer. Por quê? Porque quem começa já naquele zigue-zague, a pessoa que faz muita força, ela tende a machucar a gengiva e ela tende também a esquecer de fazer a massagem gengival. Porque o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma massagem gengival, da gengiva pro dente, ó. Então, em cima, eu vou fazer circular, 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 de cima para baixo. Certo? Embaixo vai ser de baixo para cima. Tem gente que fala até vibrar, mas é um círculo mesmo, ó, sem fazer força. Nessa esquina da boca aqui, a gente tende a fazer uma força. Tem que tomar cuidado. Para que a gente começar a ver, às vezes, uma gengiva ali descendo ou subindo, a gente chama de recessão gengival. A pessoa começa a ter dor, ou começa a expor a dentina, começa a expor cemento, né? Que é aquela camadinha aqui ao redor da raiz. E tem gente que vai ficando, faz tanta força, compra escova tão dura, que depois é difícil recuperar, tá? Claro que tem várias causas dessa recessão também, mas o mais comum é essa força. Então, lembrando que a gente fala assim, né, para criança, quando a gente está ensinando, ó, cuidado com a esquininha da boca, né? Na hora da esquininha, tem gente também que pula, que vem aqui e aí pula pra cá. Não faz aqui essa voltinha certinha da esquininha da boca, tá? Lembrando que é circular. Atrás vai ser um rastelar. Ó, atrás, rastelar. Rastelar, rastelar, rastelar. Certo? Lá embaixo. Meu solo. Atrás, rastelar, certo? Aqui a gente costuma mesmo ter mais acúmulo, tá? Forma muito tártaro aqui, nessa região.
e na vestibular de molar superior, porque são regiões que é a saída de glândula salivar. E a saliva, ao mesmo tempo que ela é detergente, para nós, ela lava um pouquinho a boca, se ela tiver uma saliva também boa, né? Saliva boa, o que é? Saliva um pouco mais básica, né? Porque se a gente demora muito para limpar, gente, tipo assim, num domingo, a gente, sei lá, tem domingo que às vezes passa, por exemplo. Você vai, às vezes, nem limpar depois do café da manhã, passa o dia inteiro, às vezes, numa festa, num churrasco, ou então só descansando desse, fazendo coisas na casa, aí só vai limpar antes de dormir. É muito tempo, tá? Então, na Europa, tem até fabricantes que, às vezes, colocavam em creme dental, que a proteção era 24 horas. Nunca vai ser proteção 24 horas. A gente tem que fazer, o certo é fazer no mínimo 3 vezes, né? Porque é no mínimo 3 refeições. Então, a gente até brinca, se a grávida faz 10 refeições, porque a grávida tem mais vontade das coisas fora de hora, ela come picadinho, porque o estômagozinho dela fica mais, né? Fica mais dificinho ali, fica mais apertado. Então, a grávida aqui, né? Vai ter, às vezes, umas vontades fora de hora, acorda de madrugada e tal. Se for ver, ela tinha que estar indo no banheiro todas as vezes. Pelo menos para passar um fio dental e um bochecho. Claro que, né? Dependendo do que comeu, tinha que passar a escova também. Mas só alertando vocês que é muito sério, tá, gente? Lesão de boca, é muito sério. Então, eu falei do rastelar atrás. O único zigue-zague, gente, vai ser em cima, na oclusal, onde a gente mastiga, ó. Tá? Lembrando que quem tem o siso nascendo, quem não resolveu o dente do siso ainda, que é aquele lá do fundo, que a gente fala que é dos 15 aos 30 anos que a gente deveria resolver. Porque tem casos que eles não nascem e a pessoa também esquece de fazer uma radiografia, de pedir para um dentista uma radiografia, e a gente tem que ver sim, tá bom? A gente fala dos 15 aos 30, porque muita gente passa dos 30 sem lembrar que, né, às vezes o siso está lá dentro, impactado, tá? E tem gente que ainda tem quarto molar. Tem famílias, né, que, na verdade, a gente fala que os antigos, né, que precisavam mastigar muito mais, ter muito mais força de mastigação, a gente encontrava famílias com mais dente ainda, com quarto molar. Então, ó, lembrar que lá no fundo, às vezes esses dentes, eles não nascem direito, eles ficam só semi-inclusos, e aí pode dar infecção lá no fundo também, tá? Que a gente chama de pericoronarite. Então, lembrar que o único zigue-zague é em cima deles, tá? Desculpa, gente, tá muito cansativo, vocês querem perguntar alguma coisa? Depois a gente vai depois vir aqui na minha bancada um pouquinho. A língua, ó, o que a gente tem que lembrar da língua? Essa língua não é desse modelo, então ela vai ficar um pouquinho menor aqui. A língua, ela é um músculo, tá, gente? Ela, na verdade, tem vários músculozinhos dentro dela. Na verdade, a língua é muito potente. E uma das coisas que a gente alerta, né, para as famílias de recém-nascido, é fazer o teste da linguinha. Que desde 2014 existe a lei que as cidades deveriam ter esse teste da linguinha, que é realizado por fonoaudiólogo, tá? Às vezes, né, por exemplo, antigamente, não existia no normal, né? Que nem aquele teste do pezinho há muito tempo, né? Teste da orelhinha. Então, às vezes, essa família, ela se adaptou, por exemplo, ela até teve alguma dúvida, né? Se a linguinha estava normal com relação ao freiozinho, tá? Que nesse modelinho meu, a gente vai conseguir ver melhor o freio. E são vários tipos de freio, tá? Que é uma mucosa. São vários tipos de anatomia, são vários tipos. Então, a gente pede para essa família fazer, tá? Se aquela cidade não tiver, tenta procurar saber. Porque a gente esses dias conversou com um casal de fora, de cidade de Mariápolis, e aí lá não tem ainda. Então a gente tem que dar um jeito de procurar uma cidade vizinha para tentar fazer. Normalmente é feito por fono, tá? Mas o que eu quero só citar antes de falar da higiene dela? A língua, nesses casos que a gente ficou usando chupeta, mamadeira, ou então a sucção de dedo, pode acontecer o hábito da sucção do polegar, ou até sucção de outros dedos, né? Que pode virar um hábito bem nocivo, né? Deletério. Lembrando que esses casos, a língua, ela vai ficando muito mal acostumada. E às vezes a língua, ela vai ficando, a gente fala que ela fica meio boba, ela fica esparramada. Então, às vezes, é a força da língua que é a causa de uma má oclusão, que aqui também é a minha área, quando no caso, a nossa arcada não é perfeitinha, quando é ou aberta, né, ou cruzada, que nesse modelo eu não consigo mostrar, mas a cruzada é quando
desse modelinho aqui de dentinho de leite, que eu posso passar para vocês verem também. A cruzada é quando, por algum motivo, que um dos motivos pode ser hábitos, né? O céu da boca vai crescendo só para cima, vai ficando estreito, fundo lá, ele vai crescendo para cima, e a mandíbula, o osso móvel, ela continua no crescimento dela, e vai dando para imaginar que a mandíbula vai ficando até um pouco maior. Mas não é, na verdade, às vezes está tudo bem com o crescimento, está bem simétrico, está tudo bonitinho, mas o céu da boca, se ele for crescendo mais para cima, pode cruzar a mordida, que é quando o de baixo, ó, cruza com o de cima. Dá para ver? E tem pessoas que geneticamente têm também uma força de queixo maior, que a gente gostaria de já diagnosticar essa família bem cedo. Né? Então, o bebezinho, já no bebezinho sem dentes, a gente consegue diagnosticar já se ele vai ter uma tendência até dessa maloclusão. Que é que vocês podem perceber também que as crianças, elas tendem, na hora que a gente pede um sorriso para elas tendem a avançar o queixinho sem elas perceberem. Elas vêm assim, né? É uma tendênciazinha bem voluntária deles, né? Mas a gente tem que fazer uma avaliação bem legal, né? Também, se puderem, fazer as suas avaliaçõezinhas com os bebês em dentista, com eles sem dentinho ainda, né? Claro, quando nasce o primeiro, a gente vai orientando, mas lembrando que eu citei, por quê? Porque tem muitos casos que está tudo normal, essa pessoa até não tinha probleminha de respiração, não tinha probleminha alérgico, nada, só que por causa dessa língua esparramada, ela vai empurrando e essa mordidona abre. Então fica tantos dentes que a gente chama de biprotrusão e também pode parecer que esse queixo está querendo avançar mais. Então tudo isso, gente, a gente precisava diagnosticar com eles pequenininhos. Com eles, né, pequenininhos, 3 aninhos, 4 aninhos. E lembrando, daqui a pouco eu vou só lembrar vocês, ninguém vai, né, imagino que às vezes vocês têm essa curiosidade mesmo, que quando a gente coloca lá na internet, a gente tem as informações, mas lembrando que mais ou menos, então, quando que começa a nascer? Quando que começa a nascer dentinho? Aqui eu vou mostrar para vocês, eu vou passar para vocês verem, gente, que olha o tamanho da raiz de dente de leite, ela é parecida com o tamanho de raiz de dente permanente, tá? Por isso que a gente tem que dar valor, tá, em dente de leite, porque muita gente fala, mas não é de leite, deixa quieto. Não, são os dentes de leite saudáveis que vão ser referências para os dentes permanentes nascerem bem, tá bom? Tanto essa parte de desenvolvimento mesmo, tá, que a gente chama, aqui, por exemplo, a gente chama de corredor de erupção. Quando a gente vê essas bolinhas vermelhas, é o quê? São os permanentes já lá dentro da barriga da mamãe, que começa a se formar dente, gente, na 5ª semana de vida intrauterina. E até a 20ª semana de gravidez, já tem muita coisa formada, muitos dentinhos formados. Depois só continua mais a parte de raiz de permanente, né, que demora mais. Né, mas os dentinhos estão quase todos formados no início da gestação. E essa mamãe tem que estar se alimentando bem, né? Que a gente até fala, se estava se alimentando bem, né, teve algum probleminha de saúde, essa mãezinha tem que estar se cuidando, tá? E lembrando que chama corredor de erupção, quando um dentinho fica mole, é sinal que estava tudo bem, que estava no mesmo corredor. Normalmente a gente tem que agradecer quando vê dentinho mole. Normalmente é sinal que o permanente está nascendo no mesmo corredorzinho. Quando acontece de demorar muito, ou a gente até enxergar um dentinho nascendo já antes, e o de leite ficou para trás, a gente chama de dentinho retido. Ele ficou lá porque não estava no mesmo corredor. O dentista também tem que ver. A gente pede radiografia. Então, a área que eu estudei bastante chama ortopedia funcional dos maxilares. E a gente já pode começar um tratamentozinho com aparatologia, com aparelhos móveis, já a partir de 4 anos e meio. 4 anos e meio, a gente fala que a dentadura da criança já está idosa, já está se preparando para fazer as trocas, tá? Então, a média, tá? A média, porque tem bebê que adianta muito. A média de dentinho nascer é 5 meses e meio, 6 meses, tá? É uma média, né? 5 meses e meio, 6 meses. E até quando que vai nascer dentinho de leite? Normalmente até 2 anos e meio, 3, tá? Então, normalmente até 2 aninhos e meio de vida, às vezes até 3, essa criança vai ter ao todo 20 dentinhos, tá? E os 20 dentinhos vão ser trocados. Os 20 dentinhos vão ficar moles, né? É claro que às vezes também acontece. Tem casos, tá? Que a gente chama de agenesia. É quando não formou o germe lá dentro da barriga da mamãe. Isso a gente só descobre numa radiografia, tá bom?
E, gente, muita gente não sabe que com 5 anos e meio, mais ou menos menina que começa a adiantar bastante, 5 anos e meio, 6, nasce o quê? Nasce o primeiro molar permanente. Nasce esse do fundão, ó, atrás dos molarzinhos. Atrás dos molarzinhos de leite vai nascer um no fundão. E muitas famílias não sabem que é permanente, eles não vão cair mais. E os primeiros molares permanentes, que é nessa fase, com 6 aninhos que nasce, eles chamam chaves de oclusão. Tá? Muita gente não sabe que os primeiros molares permanentes, eles são, a gente fala que ele é o centro da nossa coluna. Quem perde esses dentes, eles deveriam substituir muito rápido. Claro, tem gente que às vezes perdeu muito cedo, nem vai em dentista mais, aí o segundo molar começa a tombar para frente. Essa pessoa tem que procurar tratamento, tá? De órtese, de prótese, de implante às vezes. Mas lembrando que quando acontece algum trauma, alguma situação da gente perder dente, ou então até esse probleminha que eu acabei de falar, que é a mordida cruzada, sabe o que pode acontecer? A consequência, uma das consequências é o problema de coluna, tá? E essa pessoa ela só vai saber quando ela tiver dor mais no futuro, né? Às vezes essa criança não vai ter, tem criança que pode começar a ter até sintoma, né? Claro que quando a gente avalia também, a gente gosta de ver eles, às vezes a gente até faz fotinha, né? Tentar estar de cabelo amarrado, que é menininha, pra gente tentar ver bem o ângulo aqui da cabeça, do pescoço com o ombro, porque normalmente, se a gente já vê alguma simetria de um lado e do outro, quase sempre é porque já está com alguma alteraçãozinha. A causa pode estar na boca ou não, tá? Muitas vezes a causa pode estar na boca. E às vezes a gente vai falar para vocês de fisioterapeuta, de ortopedista, né? E o que o dentista também tem muita ligação? Nós temos muita ligação também, quando a gente faz avaliação em dentista, dependendo da área do dentista, ele vai falar para vocês do otorrino. Às vezes é a gente que fala do otorrino, né? Às vezes, na verdade, os médicos deveriam lembrar mais de falar de dentista. Mas às vezes é o dentista que vai alertar vocês, ó, vamos no otorrino também, vamos no endócrino também, vamos, né, fisioterapeuta. Claro que nutricionista, psicologia é muito mais comum, e fono, né? É muito mais comum a gente também ter, as áreas, elas são bem interligadas, tá? Então, por isso que, se for ver, a gente deveria ter mais coisas do governo, né? Mais atendimentos do governo, nesse sentido de fazer um multiprofissional ali, né? De fazer check-ups, né? De fazer check-ups de todas as áreas, né? Eu sei que a gente tem dificuldade. Igual as prioridades são as vacinas ali da infância, aí a gente vai pensar nos testes, né? E a gente demora, não existe mais a bebê clínica, se eu não me engano, né, da Montina. E nem o ambulatório de amamentação ainda não existe, né? De ver vocês 24 horas, de ter profissional ali 24 horas para socorrer vocês, para não desistir da amamentação. Porque lembrando que a mãe que consegue ficar na amamentação até 2 aninhos ou mais, essa criança vai ter muito menos doença. O futuro dela vai ser muito menos, com mais proteção, tá? E é claro que se não conseguiu, a gente tem tudo para ajudar vocês também, tá? A gente tem que fazer uma introdução alimentar bem saudável, né? E começar com bastante força de vontade, fazer comida de verdade. A gente sabe que é difícil para, né, as rotinas, né? Aqui eu vou lembrar vocês, então, eu estava mostrando a língua. Então, a língua, gente, existem os limpadores linguais. Esse daqui é um limpador de língua meio antiguinho, tá? Que eu tinha aqui nas minhas coisas, ó. Mas tem escova de língua, tá? Tem raspador lingual nas farmácias. E que a gente não vai ficar comprando para criança isso, a gente é mais para adulto. Só que o que a gente tem? A gente tem um kitzinho que vai o cotonete infantil, que é aquele mais gordinho. A gente já teve a palestra de fome explicando. Vai o cotonete, a gaze e o algodão. Lembrando que a compressa de gaze a gente tem que ter no banheiro, tem que ter lá, a gente tem que comprar sempre, tá? E aí a gente faz, pelo menos, pode ser com escova dental também, tá? Ó, a escova de lado, ela também vai higienizar. Não é só a pontinha da língua, tá? A gente sabe que todo mundo tem uma certa ânsia, mas o que a gente faz? Higieniza e cospe. Higieniza e cospe, tá? Lá no fundão, ó, se for ver, a gente fala com escova de lado, tá? Porque quando a gente vai com a escova assim, reta, a gente tem mais ânsia. Então, escova de lado, né? E aí a criança vai se acostumando. Só que com a criança, a gente também tem a dedeira, mas lembrando que a dedeira, ela não é uma escova de dente. Para o primeiro dentinho, ela até serve.
mas ela é um massageador, tá? Que a gente vai usar ela até uns 2 aninhos e pouco, a gente continua usando ela. E daí, quando a criança começa a ter aquela irritação gengival, começa até... Claro, a fase oral, gente, demora bastante. Tudo é boca, tudo é boca, tudo é boca. Lembrando também das lesões, né, que podem acontecer. Eu até coloquei o aparelho do laser aqui, porque laser, gente, é um aparelho que ajuda muito a gente, quase todos os profissionais da saúde têm procurado ter esse aparelho, as áreas da saúde, porque faz a biofotomodulação, ele faz uma cicatrização. Eu só lembrei disso porque quando acontecem as lesõezinhas em boca, né, que pode ser viral, pode ser traumático, né, as aftazinhas, ou pode ser estomatite, são vários tipos de motivos, né, que a gente pode ter lesãozinha, essa criança, ela para de comer. Então, assim, ela claro que normalmente nós vamos em pediatra primeiro, tá? Às vezes precisa medicar sim, só que lembrando que tem esses aparelhos que ajudam muito, né? O laser ajuda muito em cicatrização, tá? E a gente também, claro, a gente vai dar dicas para vocês, o dentista dá dicas também, dessa parte de formulazinhas para manipular, né? Existe a manipulação de uma soluçãozinha de higiene que pararam de falar na maternidade. Antigamente tinha maternidade que falava bastante, que é a água oxigenada a 10 volumes misturada com água destilada. Água oxigenada com água destilada. Uma formulazinha pronta, que serve para a gente higienizar também, mas não recém-nascido, muito recém-nascido, não precisa. Imagine que a gente... E outra coisa, gente, essa parte de começar a higiene, tá? Já vou falar dessa parte já para eu não esquecer. Assim que o bebê começa a gostar do banho, a gente tem que começar a passar o nosso dedinho na boquinha deles. Nem se for mais ou menos. Não precisa ser com a dedeira, tá? Porque muito pequenininha, essa dedeira acaba sendo grande. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai até colocar a gaze no nosso dedo mindinho, quando é muito recém-nascido. Aí a gente vai colocar, gente, uma xícara. Eu falo xícara porque é bom você tá bem esterilizadinho ali no copinho, né? Uma xícara com aguinha filtrada. Tem gente que ferve a água e deixa na geladeira com a aguinha bem limpinha, com água mineral bem geladinha. Tem gente que também cita o soro fisiológico, tá? E coloca ali bem geladinho e a gente lá, claro, e lembrando, gente, unhas curtas, né? Sempre bem higienizado pra gente fazer toda essa higiene de bebê. Sempre é bom ter uma companhia, né? Porque às vezes você vai estar ali com a mãozinha ou você começa pela boca, mas o nenê normalmente ele tem que ficar molhado. Ele tem que estar molhado ainda e a gente fazer a limpeza da boquinha dele para ele acostumar que ele tomou banho de corpo, ele também vai limpar a boquinha. Então ele não vai se acostumar nunca. Igual a higienização do nariz, que demora para ele saber o que é a sua nariz também. A gente tem que higienizar, tem que fazer toda a injeçãozinha de nariz para limpar o nariz também. Então lembrando, oi, tudo bem? Seja bem-vinda, pode vir. Aí a gente... Ô, Cris, se você quiser pegar uma cadeira pra mim lá dentro, fazendo um favor, pode entrar. Ó, lembrando dessa boquinha pequenininha, ó. A gente vai, gente, começar a estimular. Igual a gente fala aqui na mama, a gente também dá dica, né? A gente também dá dica aqui no peito, ó. Aqui na mama, a gente vai dar dica, porque eles só estão sentindo o cheiro, né? A voz da mãe ali, o cheirinho, o reflexo, que a gente chama reflexo de sucção oral. Eles não têm noção que tem que abrir grandão, certo? Eu sei que vocês estão cansados, gente, pera só um pouquinho. Ó, a gente até brinca, ó, que é pra gente fazer cosquinha de baixo pra cima aqui do mamilo, na boquinha, pra estimular eles darem uma aberturinha, tá? Então, na hora que a gente vai fazer, não vou falar de amamentação agora, que a gente já falou um pouquinho na palestra passada, mas a hora que a gente vai fazer a nossa higiene de boquinha, lembra que usa o mindinho primeiro. Usa o mindinho primeiro. Aí, nós vamos, imagina que eles sobem um pouquinho. A gente, sem medinho, a gente vem. Depois eu deixo vocês verem de perto. Vem no rebordo superior, tenta passar pelo céu da boca, vai no rebordozinho superior, desce pro rebordozinho inferior. Nessa hora, a gente já tenta escorregar o nosso dedo na língua, ó, a gente tá aqui. Não que vai limpar perfeitamente, mas é só para eles começarem a dessensibilizar. Aí vem desse outro lado do rebordozinho, é o principal, tá? Aí devagarinho nós vamos tendo coragem, porque esse freiozinho aqui, o freio labial superior, quando ele é muito baixo, pode ficar restinho de leite ali, pode ficar quando tá comendo, pode ficar restinho de comida, e o freiozinho labial inferior também.
Então, devagarinho, eles vão gostando e aí eles começam a querer morder a gente. Então, para que a dedeira serve? A dedeira serve pra gente depois, tem hora que a gente não vai lembrar de estar com a gás ali do lado. Imagina que você só tá com a dedeira, pode ser só com a dedeira também. A dedeira vai continuar massageando. Tem essa outra boquinha de espuma que dá pra ver melhor, ó. Então a dedeira vai... Vamos pensar que não tem dente ainda, tá? O que, Jéssica, que você riu? Às vezes vocês estão lembrando dos outros filhos, né? Porque às vezes a gente não fazia. Né? Mas, ó, vamos lembrar. Então, lembrando, rebordo, vem, passa no céu da boca um pouquinho, vem no outro rebordo. Eles podem gostar e podem não gostar, podem só chorar, depois eles começam a gostar. Aí vem pro rebordo de baixo, vem pra linguinha e vem pro rebordo do outro lado. E é lucro, tá? O que a gente conseguir passar aqui é lucro. E a gente não tem que ficar, gente, totalmente esfregando quando só tá em leite materno sem dente, tá? Só leite materno, sem fórmula e sem dente, não é para ficar esfregando muito. Tanto é que nas pesquisas eles têm falado assim, espera 15 dias para começar a limpar a boca, por exemplo, quando é só leite materno. Sem dente, só leite materno não é para desesperar, porque a proteção do leite materno fica ali naquela boca. Só que a gente vai ver que no sorrisinho deles, a gente vai ver que a linguinha começa a ficar meio branquinha. Aí a gente começa a querer limpar mesmo, né? Mas não se preocupa de ficar aí esfregando nos primeiros dias, tá? Só que aí lembrando, começou a gostar de banho, começa a passar, tá? E aí, por que eu falei que a gente pode colocar a gás ao redor? A gente pode colocar até 3 compressas ao redor dessa bebedeira, porque eles começam a ficar espertinhos, igual o Riquelme, né, Maria Clara. As crianças maiorzinhas, como o Caleb, né, eles começam a ficar mordendo muito a gente. Aí a gente põe mais gás ao redor da bebedeira, e além de limpar, a gente também deixa eles morderem a gente, porque a gente vai massageando. Então, sempre a gente até fala, compre mordedores, aqueles que vão em geladeira, que quanto mais geladinho eles gostam mais. Aí tem a dica do peitolé, né, que é fazer gelinho de leite materno, né, quando ainda, claro, só está na amamentação. Depois que começa a introduzir a alimentação, pode fazer gelinho de fruta natural, porque tudo isso acalma eles também, tá? Então, alguma dúvida dessa parte de massagear? Lembrar, gente, que essa teteira vocês vão ter elas até 2 aninhos. Porque eles começam a machucar a gente, mas a gente continua tendo que fazer algum jeito de massagem, tá? Que além de mordedor, vai ter o quê? A cenoura crua, palito de cenoura crua depois que eles começam a comer. A gente pegar a carninha mais fibrosa e segurar para eles a carninha, para eles fazerem um pouquinho de massagem lá no fundo. Porque a sequência, gente, começa mais ou menos assim. Primeiro incisivos inferiores, aí vem para superiores, às vezes eles ficam com aqueles 8 dentinhos, né? Incisivos inferiores e depois superiores. Aí não são as presinhas, tá? Aí vem primeiro molarzinho de 12 a 15 meses. E o primeiro molarzinho, o que a gente tem que lembrar do primeiro molarzinho? Que quando tá nascendo esse daqui, que é o primeiro molarzinho, a gente tem que estar bastante na alimentação sólida, tá? Tem que estar em alimentação sólida. Por quê? Se eles ficam preguiçosos para mastigar, no futuro, a gente pode ter ali naquela dentadura decídua mesmo, a gente pode ter a mordida profunda, que é uma mordidinha que uma das causas é não ter mastigado alimento sólido, tá? Então a gente pede para estimular a alimentação sólida. E aí, mais ou menos, com 2 anos e meio, que vai nascer os segundos molares do fundão. E antes um pouquinho, ou até mesmo, meio ao mesmo tempo, normalmente é canininho inferior, presinha inferior primeiro, depois presinha superior e segundo molar são os últimos, tá? Segundos molares. Então, lembrar que eles ficam irritadinhos, então, sintoma de dentinho nascendo, é irritação, salivação exagerada, a febrezinha nunca vai ser maior que 37,5, tá? É sempre abaixo de 37,5 uma febre de dente nascendo, tá? Então, se a febre está maior que 37,5, tem que ir no médico, tem que, claro, observação, né? Observação. E outra dica também, quando vem uma primeira febrezinha baixa, gente, às vezes é por causa de vacina também, não desespera, tá? Espera um pouquinho, né? A gente até fala, recém-nascido, claro, a gente vai ter mais receio, a gente acaba indo antes. Mas depois que a gente já está um pouco mais acostumado com uma primeira febrícula ali, né? A gente fala para esperar 48 horas, quando a febre não é tão alta, né? Quando a febre é muito alta, você já vai logo. Mas só para o médico não ficar confuso também, porque pode ser muita coisa na febre, né? Porque a febre é uma defesa, certo? Então, gente, eu sei que eu estou cansativa. Ó, o que eu vou dar
de dica aqui, ó. Lançou, né? Não é propaganda, mas eu tenho que mostrar porque lançou esse daqui, que é o Gengigel. Oi, tudo bem? Desculpa, quer entrar? Oi, linda, você tá aí também. Esse Gengigel, em farmácias maiores a gente já encontra, tá? O azulzinho claro é mais preventivo. É o quê? É o que a gente vai usar na gase para massagear. Tá? Ele é preventivo. Ele é de quando você está imaginando que a criança já está irritadinha com a gengiva coçando, você já pode passar o preventivo para massagear, tá? E o azulzinho escuro com vermelho, ele é já quando a gengivinha está meio vermelha, quando você vê que a criança está muito mais irritada. Aí o rebordo também começa a ficar bem branco, assim, que é quando está para quase rasgar aquela gengivinha. Pode até usar o azulzinho escuro, tá? Ele é um pouquinho para quando a criança está mais irritadinha. Nunca vai colocar muito, é só um pouquinho, né? A gente vai colocar, a gente pode colocar também em cima da dedeira na gase e aproveita para limpar e massagear ao mesmo tempo, tá? Quando começa o primeiro dentinho, gente, aí, só lembrando, eu gosto de indicar esse porque ele é o mais indicado atualmente. Existe a camomilina C também, tá? Mas se vocês forem em pediatra e não forem no dentista, pergunta também a opinião do pediatra, né, para esse sentido. O laser também, que é um aparelho que também dentista tem, também ajuda nessa hora, tá? Quando a família está muito, não está conseguindo dormir por causa disso, né? Quando a criança está muito irritadinha mesmo, o laser também contribui nessas irritações da gengivinha, dos dentinhos nascendo, tá? Lembrando que então a gente não vai parar, a dedeira vai demorar pra caramba para você deixar de usar ela, mas vai continuar sendo útil, tá? Aqui eu peguei o algodão e esse copinho para lembrar vocês, o copinho é um pouco para lembrar vocês, até tem em casa de vez em quando a criança está maior, a gente tem que lembrar que quando começa a comprar o antisséptico bucal, que normalmente também é bom esperar o dentista falar, porque o antisséptico ele é mais para emergência de uma criança mais velha. Imagina que ele já tem seus 6 aninhos, 7 aninhos, já cospe faz tempo, já tá contribuindo, colaborando melhor. Então a gente lembra, gente, que é sempre misturar só um pinguinho do antisséptico para 3 de água, tá? Então esse copinho aqui ele fica com mais água, só um trisquinho de antisséptico para uma quantidade de água. E a gente pode estimular eles a fazerem esse bochecho a partir mais ou menos dos 6 aninhos. Né? Então vamos pensar que esses sinais que a criança está dando, né? Que ele está se amadurecendo, a gente vai seguindo isso daí. Tá? Mas aí é qualquer um. Então, sempre vai ser com a criança mais velha, né? Sempre o infantil, tá? Sem álcool. Sempre a gente vai comprar o Conflur, porque daí nessa hora a criança está mais velha, ela já está cuspindo, ela já está colaborando. Eu só lembrei porque é bom ter copinho, tá? Até os pais, então, de recém-nascido também, é bom ter o Camitem, né? Para doar o copinho de cachaça, que é o de vidro, que vocês esterilizam e ajuda vocês, junto com a colher dosadora, ajuda vocês, né? Naquele início ali, às vezes a mamãe também ficou com a mama machucada, o laser também serve muito para essas mamãezinhas que estão com a mama machucada. Mas lembrando, a gente quer fazer prevenção das fissuras, por isso que vocês têm que ter ajuda, tá? Ajuda da pele. Jéssica, você já é mãe também, né? E aí, assim, são as experiências que a gente vai tendo, às vezes, claro que às vezes a anatomia contribui da mama, às vezes ninguém, né? Às vezes a pessoa só tem uma sensação de assadura só, mas lembrando que a família tem que entender que você quer amamentar, se também é uma decisão sua, né? Eu quero amamentar. Então, lembrar que a gente tem que ter os acessórios ali para ajudar a gente, tá? Tá tudo bem? Ela tá mamando? Tá. Tá mamando? Que bom. O algodão também tá sempre, tá? No banheiro de recém-nascido, com garrafa térmica, com aguinha ali, pro bumbumzinho, para limpar eles, a parte íntima, para não usar lencinho umedecido em casa. Em casa, usar aguinha com algodão. Tá? É sempre bom ter o algodão no banheiro que vocês vão ganhar. O cotonete, lembrar que esse cotonete normal, ele vai servir mais para pomada de lesãozinho, quando acontecer de precisar, tá? Esse normal, a gente até fala para nem usar, mas o Gami comprou aquele gordinho, tá? Porque quando a gente for dar uma enxugadinha na entrada, é só mesmo na entradinha, a gente nunca pode introduzir nada ali. Por isso que naquela palestra a gente deu a dica de usar sempre a toalha fralda, para enxugar, né, o conduto auditivo, as dobrinhas, né? Tá? Aí eu vou lembrar vocês, aqui ó, tem dedeira que vem aqui vocês vão pegar hoje, que é o presente de hoje é a dedeira. Aqui esse tipo de escovinha também tem vários tipos, tá? Tem umas ali que eles falam em U também, em U, né, que é uma escovinha nova, que também, quem tem paciente, quem tem filhinho especial, um probleminha, né, o comportamental, existe também uma outra escovinha especial.
né? São vários tipos de escova. Essa daqui é uma dica de quando eles estão começando a querer dar uma segurada, tá? Mas existe essa daqui também, ó, quando eles estão maiorzinhos, e para eles não levarem para a garganta, tem esse artifício, esse acessório aqui, tá? Mas eles estão, nessa hora, estão maiorzinhos, tá? Ó, o de primeiro dentinho, ó, vai ter esse do meu exemplo do Cocoricó, tem essa Unitufo, tá? Que a gente compra, normalmente a gente compra para quem usa aparelho, tá? Que no caso a pessoa higieniza a parte de bracket, mas também eu dou a dica que vai ter até dessa marca aqui da Puraprox, eles estão lançando essa daqui com uma inclinação, tá? Que é para quando a gente quer ajudar a fazer como se fosse essa massagem aqui entre os dentinhos, ó. É como se a gente estivesse massageando a papilinha deles. A papila a gente fala que é aquele triângulozinho que a gente tem que não pode ter dó, tá? Que a partir do primeiro dentinho tem que ir o fio dental. Então, a partir do primeiro... Ó, aqui são massageadores, ó, tem kit de massagem também de gengiva, tá? Eu não mostrei, eu vou mostrando com a gás a língua, né, ó. Então, quando a gente vai limpar, estou com a dedeira aqui, mas quando a gente vai limpar a linguinha, eu mostrei com a escova e com a gaze também, ó, gente. A vida inteira, umas 2 vezes por semana, todo mundo deveria fazer uma faxininha com gaze, tá? Porque tem placas bacterianas que ficam acumuladas lá no fundo da língua e começa a dar um mau hálito, isso em qualquer idade, né? Então, a gente tem que remover aquela plaquinha amarela que fica lá no fundo, nas laterais da língua também, né? Aí, limpa e cospe, tá? Mostrei aqui esse é um papinho de transição para quando a gente está começando ali uma introdução ali de uma aguinha, né, e tal. Lembrar que ele ajuda a só deixar a criança um pouco mais feliz ali, porque não é o durinho, né, porque existe o durinho também, esse de furinho. Mas lembrando, gente, que quem quer continuar a amamentação, então, ela vai introduzir a alimentação e ela vai tentar fazer com que essa criança conheça copo o mais urgente possível, para não ficar dependendo de TT, tá? Claro que cada família vai pensar de uma maneira, cada escolinha vai pensar de uma maneira. O Gami deu bastante palestra em escola para a gente ensinar essas educadoras a perguntar para as mãezinhas como que está sendo a alimentação, né? Tem que falar todos os detalhes, né? De como está sendo a lactação, né? Falar de vocês. Então tem esse tipo de morderor, né? Tem esse copo aqui, quando eles estão um pouquinho maiores, que é para quando a gente vai incentivar eles sugarem um canudinho, tá? Tudo isso a gente vai ensinando devagar. Lembrando que mastigar é mais difícil que andar e falar. E essa parte de sugar em canudinho também é logo depois que começa a aprender a mastigar. Porque lembra que a professora da nutrição falou que demora, tá, gente? Eles começam a cuspir no começo, né? Demora para eles gostarem dos rostinhos, né, lá? Demora, tá? Ó, a concha a gente não indica mais. Esse aqui é um tipo de concha que a gente indicava para quando está bem mesmo, a gente está produzindo muito leite naquele começo, mas ele servia mais mesmo para, um exemplo, né, para a mãe sair e colocar no sutiã. Mas hoje a gente tem recomendado o quê? A rosquinha, tá? Quem não tem a rosquinha, dá para fazer a rosquinha com fraldinha, que foi falado na palestra da amamentação. Para liberar, de não encostar o bico, o mamilo, lá no sutiã toda hora. Né? Isso daqui, o que acontecia? Claro que era legal, mas você vai num banco, né? Precisa assinar algum papel, você coloca ali no sutiã. Lembrando que se a pessoa... E também era um pouquinho indicado, com a base rígida, era indicado para formar mamilo, tá? E claro que tem várias massagens também para quem não tem mamilo. Para quem o mamilo está lá invertido para dentro, né? Para quem não tem um mamilinho protruso. Então também tem que pedir ajuda, tá, gente? Tem que pedir ajuda para fazer essas massagens. E aí era usado, aí essa mãezinha, às vezes ela não lembrava, às vezes ela ficava com o neném, claro, lembrando, mais uma dica, tem que acordar eles para mamar, tá? Já tô também ajudando nessa parte, tem que acordar eles, porque esse recém quer dormir muito. E aí esse leitinho que ficava aqui, tinha gente que tentava aproveitar o leitinho daqui, não, o leitinho daqui dessas conchas tem que desprezar. E também o que estava acontecendo muito? A candidíase na mama ou até a candidíase na boquinha. Que essa mãe não limpava, assim,
ficava muito tempo com essa concha, ficava muito úmido, aí dava um funguinho ali na mama e um funguinho na boca do bebê. Na nossa época, na nossa que ajudou eu tanto no vídeo, Isso. muito, e tipo assim, como não tinha aplico com sutiã, não machucava. Só que toda vez que eu ia tirar, eu descartava, lavava. Isso. Quem usa direitinho tem essa noção que não pode ficar muito tempo, né? Tem que desprezar aquele leitinho, tem que higienizar aquela mama. A doula dá a dica do óleo de coco, né? O próprio leite materno. Porque é verdade, a rosquinha, no caso, normalmente é de tecido, também fica bem molhado. Mas é no sentido, né, daquela dica que a doula começou a falar para vocês, né? De não atritar toda hora o mamilo, lembrar do sutiã específico para a amamentação. Eu usei até um mês, mas falava que se tivesse por dentro de 30 minutos era para dar aquele tempo. Ah, quem que falou? A ginecologista Não mesmo? lembro, acho que foi lá no Santa Casa. Então, porque eles começaram até a parar de falar em palestra, por exemplo. A última professora de Marília ainda falou da concha. Mas eu percebo que a maioria dos ginecologistas tem falado menos, porque dá aquele medinho da candidíase, né? Da gente explicar direito. Isso, de transição, né? De transição. Eu não utilizava leite porque tinha bastante, então tipo assim, eu jogava mesmo. Isso, e quem é doadora de leite materno que não voltou ao posto de coleta e da rotina ainda, também são outras regrinhas, tá? Que os profissionais ali visitam a sua casa, explicam tudo, aí tem o vidro esterilizado, tá? Então é um monte de detalhe, tá, gente? A colherzinha, eu só lembrei de trazer essa de inox, porque a gente tem que lembrar dessa parte também das coisas ficarem higienizadas, tá? Tanto o mordedor, claro que nós não vamos ficar toda hora limpando um brinquedinho que a gente sabe que às vezes a gente está fora, só dá aquela limpadinha na roupa e a criança vai criando resistência. Mas lembrando que não é que a de silicone não é para comprar, tá? Mas a professora mesmo da nutrição falou que pode logo já comprar a de inox, que ela é no caso da higiene, mas essa parte da higiene, e as crianças vão acostumando devagarinho. Claro que muita coisa elas vão querer segurar na boca, né? Que aí tem as técnicas ali da introdução alimentar, segurar na mão, aliás. A gente segura para eles, depois eles começam, tem que sempre estar de olho, né? Então, lembrando, gente, que saúde dos dentes tem tudo a ver com uma boa mastigação. Outra coisa que eu não falei é que aqui são alguns tipos de aparelho móvel, se alguém tiver curiosidade de ver. Olha aqui que pequenininho, tá vendo? Essa criança, ela chupava dedo e a gente já com 4 anos e meio, a gente já colocou o primeiro aparelho móvel para ali esquecendo do dedo. Tá? Claro que a família tem que concordar, né? Porque a maioria das famílias, né, às vezes não colocam muita fé em aparelho móvel, né? São vários tipos, tá bom? E aqui o que eu ia mostrar também, depois eu acho que tá tudo bem, né, gente? Aqui eu só trouxe esse tipo aqui, ó, é um que pessoal mais naturalista, por exemplo, é uma marquinha lá do Natural Sem Flúor, tá? Mas só lembrar vocês, vou até falar, como eu tive que falar de algumas marcas, eu vou falar, gente, a Condor começou a fabricar uma de 500 ppm, tá? Essa de 500, quando a gente puder, a gente já compra, mas lembrando, a gente vai sempre comprar sem flúor. Primeiro dentinho nasceu, eu vou comprar tudo, faltou um fio. Gente, o que eu mais falo no dia a dia, ó, o saquinho do cabinho de fio dental, vocês conhecem? O fio dental pronto? Uma hastezinha pronta. Vocês conhecem? Hã? A Laila conhece? Ó, o fio dental, nem mostrei, né? Quando passa o fio dental, olha quanta coisa pra falar, gente. Ó, isso aqui seria um exemplozinho de prematuro, né? Quando o neném é prematuro, a gente tem que lembrar desse colo, tá, gente? Né? A gente tem que lembrar que o bebezinho ele precisa de muito colo, tá? Muito colo, isso tem a ver com todas as áreas, né? A gente tem que lembrar disso daí. O bebezinho prematuro fica muito mais ali sensível, né? Muito mais achando que ele tá. É muito difícil, tá, gente? Nascer é muito difícil. Ó, aí se a hastezinha pronta, ó, vamos lembrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar nesse modelo, por exemplo, ó. O fio dental é pronto e a gente, ó, no primeiro dentinho, né, que aqui os dentes são grudados, ó, a gente tem que vir com o fio, depois a gente pode fazer de perto, tá? Ó, a gente tem que introduzir no suquinho gengival de um lado, se já tiver 2 dentinhos, eu vou vir do outro lado. E a gente não pode ter dosinha, tá? Porque o fio dental, ele entra mesmo, ele penetra
o suquinho gengival. E dentinho de leite, eles são mais separadinhos mesmo. É para passar mesmo assim, porque o fio dental, ele limpa suco gengival, de um lado e do outro, tá? Então, o primeiro dentinho nasceu, mesmo até que tá comendo pouco, vamos colocar, não tá comendo quase nada. Tem que passar mesmo assim. Então, mesmo no primeiro dentinho, eu vou de um lado e do outro daquele primeiro dentinho. E o bebê vai se acostumando, tá, gente? E esse aqui tem os que tem cheirinho gostoso. É um saquinho, eles são descartáveis, né? Eu também lembrei do copinho, por quê? Por causa disso também. Porque às vezes a gente pode, para não ficar muito caro para nós, se não sair sanguinho, porque, gente, quando sai sanguinho, nessa hora, ou é porque machucou sem querer, né, bateu alguma coisa, ou é porque a gente fez força ali no fio dental, na escova, ou é porque estava com plaquinha bacteriana lá dentro, sangra também, ou é porque dente mole, né? Dente mole vai ter o sanguinho dele. Então eu dou dica assim para os pais. Se não sangrar, é a gente que vai estar com eles, é a gente que vai estar com a criança junto, senão essa criança vai usar como brinquedo. Ela vai dar uma brincadinha e jogar, vai dar uma brincadeira, então é muito caro. Então a gente fala até para deixar de um dia para o outro, mergulhado no séptico, para no outro dia usar o mesmo. Claro que a gente tem que estar lembrando da higienização, claro, fazendo sempre com muita higiene. Imagina que de um dia para o outro, eu que limpei, eu sei que não caiu no chão e tal, a gente faz essas dedicações para não ficar muito caro, tá bom? Porque ele é um saquinho que vem, às vezes a maioria deles, esse daqui vem 40, por exemplo, né? E vamos pensar que é descartável. Quem tem muita criança na casa, né, vai rapidinho. E o fio dental normal, gente, a gente vai se acostumando também com marca, tá? Eu falei um pouquinho de quantidade de flúor, lembrando de comprar. Ó, gente, outra coisa, vocês sabiam que esse número pra gente ver o flúor, olha o tamanho da letra, ó. A letrinha normalmente é muito pequena, né? Então, normalmente, a gente nem presta atenção quando a gente vai comprar. A de adulto, a maior parte das marcas de pasta de dente de adulto vai ter ali seus 1.250, 1.300 ppm, né? Aí eles estão fazendo algumas com de 500, tá? Então, lembrando que nunca vai deixar uma pasta para essa criança livre no banheiro. Tá? Lembrando também que escova de dente a gente vai trocar, mas a gente não precisa falar meses, por quê? Porque cada família vai se acostumando com um tipo de... Tem criança que começa a morder muito essa escova, por exemplo, a gente tem que ficar de olho, né? De vez em quando esterilizar uma água e também lavar essa escova de dente. E a gente não pode, guardar molhada, tá? Sempre guardar bem sequinha e guardar tampada por causa de inseto, né? Tá bom? Um monte de detalhe. O fio dental, vou falar só mais isso, gente, já tá acabando. O fio dental, quando a gente vai aprender, a gente tem que tirar um pedaço muito grande para aprender. Quando a gente vai ensinar uma criança também, e eu falo para a criança o quê? Que passar fio dental é muito mais difícil que escrever, muito aprender a escrever, é muito mais difícil que andar de bicicleta sem rodinha. É muito mais difícil, tá? Essa habilidade do fio dental. Então, o que a gente fala? A gente fala que a gente tem que passar neles até os 12 aninhos, a gente tem que passar neles. A gente tem que estimular eles gostarem de passar na frente sozinhos, e aí, no fundo, a gente tem que deitar eles no nosso colinho pra gente terminar de passar. Então, o fio dental, lembrando que para passar em dente de cima, ó, olha o apoio que pequenininho, ó. Para passar em mim, por exemplo, eu vou de baixo para cima, quando eu vou passar nos de cima. Aí, a hora que eu entro, não é só entrar e sair. Eu tenho que pôr os meus dedos de um lado e do outro, sem força também. Tá? Se eu for passar nos do fundo de cima, a minha mão entra lá dentro. Minhas mãos entram lá dentro. Depois que eu introduzir ali no suquinho, que eu consegui introduzir, ó, apoio bem pequenininho. Ó o meu cotovelo bem encostadinho. Eu vou lá. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou acostumar também com o meu dedo, de um lado e do outro. Então, gente, demora passar por dental, demora, porque o adulto também tem dificuldade. Aí no de baixo vai ser de cima para baixo. E se eu for lá no fundão, também vai ser, ó, às vezes a gente só muda o dedo, ó, mas o apoio é bem pequenininho, ó. Eu nunca vou fazer, nunca a gente vai conseguir entrar pro dental com esses cotovelos abertos, né? Às vezes a tendência é eles tentarem pensar que vai passar em dois ao mesmo tempo. Nunca, tá? Sempre é um de cada vez. Então, por isso que é bom ir no dentista, tá, gente? Porque a gente faz essa sessão de orientação junto com vocês. A gente vai pra pia, tá, Riquelme? A gente brinca, a gente vai pra pia brincar de limpar os dentinhos, certo? Não é legal? É legal! Viva! Gente, desculpa, tá? Acho que eu falei demais.
Aí quem quiser ficar perto, aqui é uma propagandazinha do agosto dourado, ó. Falando que a amamentação, né, gente? Leite materno é o alimento melhor do mundo. Lembrando que a gente quer muito que vocês participem do dia 3 de agosto, tá bom? Que é um dia muito especial para nós. E o chá de bebê comunitário, dia 29 de junho, mesmo quem chegou hoje está convidado. E 20 vai ser a última roda de conversa do semestre, tá bom? Obrigada então, gente. Tem alguma coisa? Alguém tem perguntas? Vocês estão atrasados já, né? Que eu sei que eu atrasei. Alguém tem alguma perguntinha? Claro que eu queria, tá, gente? Se eu tivesse mais voluntário, eu queria estar fazendo atendimento aqui também, nessa hora da professora. Só que a professora tem pressa de ir embora, e eu queria, né, gente, vocês souberem de voluntários aí, que às vezes até gosta da área da saúde, para ficar comigo aqui, porque é muito difícil ficar sozinho. E aí eu gostaria também de fazer, que nem alguns atendimentozinhos que às vezes só vem um bebê para professor ou dois, eu fui ali, a gente foi ali na salinha e eu avaliei a boquinha, tá? Mas o tempo é curto para eu ficar aqui sozinha, é muito difícil estar sozinha aqui a tarde inteira. Então, eu vou no tempo da professora e a gente tem um atendimento da nutrição, tá bom? Você que chegou hoje, nós temos o atendimento da nutricionista para gestante, lactante, bebê até 3 aninhos. A gente acompanha o pezinho deles também, ajuda na introdução alimentar, na amamentação, tá bom? Só que eles param, gente, muito cedo. Começa as provas dos alunos, eles já começam a parar de vir. Por isso que eu tive a ideia de dar essa aulinha hoje, porque a professora já não vem esse semestre mais, tá? Então, quem tiver dúvida de introdução alimentar, depois durante julho, por exemplo, que a gente acaba parando um pouquinho, pode usar o WhatsApp, pode falar com a gente pelo WhatsApp. A professora Camila também autorizou eu passar o número dela, tá bom? Tem alguma coisa, Ari, para perguntar? Alguma coisa? Desculpa que eu exagerei, acho que eu falei demais. E você, como é que se chama? Eduarda, que bom, Eduarda. Acho que te mandei um oi, né? Eu falei que talvez eu não venha porque eu tava para ganhar a neném na segunda passada. Verdade, parabéns, olha lá, tá bem? Então, gente, vocês vão ganhar a dedeirinha de silicone. Eu peço que vocês só esperem um pouquinho pro suco e pra foto, tá? Quem puder, vai ter a foto e o suco, tá? Muito obrigada, Gilson, Daiane. A Daiane, ó, uma mamãe voluntária. Todo mundo pode ser voluntário. Todo mundo, na verdade, aqui hoje você me ajudou um pouquinho. Vai compreendendo um pouquinho, que a gente às vezes é um pouquinho sozinho nesse horário comercial, né? Tá, beleza. Eu te falo, ó, ficou muito feliz com a presença de vocês. E aqui, ó, tem que agradecer a vovó Neuza, né? Que a dona Neuza é multi, e a tia Cecília, eu chamo elas de tia. Mas elas são só amigas, mas eu chamo elas de tia, que são as voluntárias que mais estão ali no meu dia a dia. Claro, as que estão aqui também, se não fosse elas, ó, as voluntárias do brechó, para ficarem na frente um pouquinho. Tá? Então a gente agradece muito os voluntários. E vocês são convidados a devagarinho ser voluntários também. Porque às vezes vocês demoram para voltar a trabalhar, né? De repente vocês conseguem ajudar a gente um pouquinho online, né? Ajudar a mamãe ali. E outra coisa, a gente tem os grupos de WhatsApp desde 2018. Só que a gente começou a ter pouco voluntário para dar atenção para essas mães. E a gente tem grupos de 2018, 19, 20, 21, 22, 23, a gente já está em 2024. Então lembrem, gente, que a gente... Lembrem, ó, André, que segundo semestre vocês podem continuar participando como lactantes, tá bom? Então, vamos lá? Não vou chamar elas também para me dar, porque elas já vão pegando o suquinho para a gente fazer a foto. Isso. Marinalva, tia, Cris, vocês podem me ajudar a pegar o suquinho? Ó, eu vou anotar um aqui, que é a distância de você. Aí eu para tomar uma marquinha mais simples, mas só comprou, né? E graças a Deus a gente comprou, que era o meu sonho entrar isso aqui. Vocês estão criança lá, ele sentido, vou deitar o penetra, aí ele tem que vir do lado, lá dentro do suco, ele se aparece ali, e do outro lado também, tá? E aí, na criança pequena, esse triângulozinho da gengiva é muito gordinho. Ai, a mesa, vamos liberar um pouquinho. Segura aqui um pouco. O que a gente faz, às vezes, na criança que é um triângulo? A gente, às vezes, só faz assim, ó. Depois eu mostro para todo mundo, ó. Às vezes a gente só vem aqui em cima do triângulo, às vezes só para pensar naquela carninha. Nossa, tem carninha. Aí você vem só para tentar tirar a carninha com medo. Mas não é. Então não é para ter medo, primeiro que não é só entrar e sair. Claro que a hora que tem fiapo de manga, fiapo de laranja, você vai tirar o fiapinho, depois você vem de novo e vai penetrar no suco. Ó. Penetra do lado, sem força, e penetra do outro lado.
Então é treino, a gente também tem dificuldade, o adulto também tem, imagina quando está na adolescência, né? O certo é a gente entrar lá no fundo, eixo circular, e aqui era para vocês verem, vocês conseguiram ver? Pode passar para vocês verem. Para ver a evolução aqui também. Ó, aqui é quando vem o pus. Aqui é quando tem pus, quando vem a bolinha de pus, ó, é quando já cometeu tudo. Igual aquela, tá? Quando tá assim, não é porque tá podre o dente, é porque tem que tratar canal. Aí quando ela só vai extrair ou tratar canal, normalmente tem que ir no dentista para resolver. Ó, eu só mostrei, ó, quando tá assim, obrigada. Quando tá assim, ó, é porque quando dá, sabe quando tem aquele pus aqui, ó, quando a gente vê bolinha de pus, é porque já cometeu tudo, já cometeu o nervo já. Entendeu? Então não é porque tem que arrancar o dente, não, às vezes a gente tem que tratar canal, né, para manter o dente, né? Aí aqui é quando começa a ter dor, quando começa a ter uma dor muito chata, aqui é uma dor bem chata. Aqui é uma dor bem chata, ó, que às vezes por causa dessa pontinha, às vezes tem que tratar canal também. Porque às vezes a gente até faz o dente, tu sempre vai querer conservar. Ah, não. Não, melhor fazer um curativo primeiro. Coloca remédio primeiro. A outra coisa que eu não comentei, gente, é muita coisa. Lembrar que radiografia, anestesia é mito que a grávida não pode, tá? O que acontece com a gestante? Comecinho de gravidez, até o primeiro trimestre que a gente fala, é claro que é mais delicado para tudo. Só que se essa mulher tiver dor, ela tem que ir no dentista, independente da semana que ela tiver, tá? Eu sei que a maioria dos profissionais tem medo, tá? Mas tem que remover a dor dessa mãe, tá? Então tem que fazer avaliação. Porque lembrar, gente, que a gente chama de milirrádios, a quantidade de radiação, por exemplo, de uma radiografia. A radiografia, gente, pra gente ter medo dela, é claro que no primeiro trimestre a gente sempre vai evitar tudo, né? É melhor ir fazer um curativo sem radiografia e sem anestesia, vamos colocar assim, no comecinho. E no final, o que é ruim no final? No final é mais a posição dessa mãe, que ela vai querer ficar menos ali, a gente tem que fazer aquele decúbito, virar ela de ladinho para não ficar tão difícil, a parte da circulação também, né, que ela fica um pouco ofegante.